Fala galera, chegou o momento da gente iniciar a instalação hidráulica aqui do nosso sistema de aquaponia. Vamos começar com a saída da água do tanque dos peixes para o sistema de filtragem. Existem basicamente dois modos de instalar essa saída de água, ou via sistema de overflow, ou ralo, ou suspiro. Tinha muita dúvida no projeto para definir qual sistema eu ia usar. Tem vantagens, desvantagens de ambos os sistemas. Tanto era dúvida que eu decidi instalar os dois tipos. Então, aqui na esquerda vai ficar sistema de suspiro e na direita sistema de overflow com saída por baixo. Vou explicar o que é cada um conforme a gente for instalando e mais para frente a gente grava um vídeo aí explicando as vantagens e desvantagens de cada um e acompanhar na prática qual que vai funcionar melhor. Acompanhe o vídeo aí então. Fala galera, aquaponistas, seja muito bem-vindo ao canal Aquahome, Aquaponia Familiar. Tom aqui, muito feliz hoje. A gente vai construir passo a passo, vou mostrar para vocês a montagem, todos os materiais que eu vou utilizar, tamanho direitinho dessa brincadeira aqui, ó. Suspiro, sistema de suspiro para retirada da água do tanque dos peixes, indo lá para o nosso sistema de filtragem. Eu vou virar a caixa, mostrar como é o sistema pro lado de baixo, depois a gente vai mostrar o passo a passo também de como montar, a gente vai fazer mais um sistema desse ali, então são dois iguais. Esse aqui está pronto e eu vou mostrar para vocês a construção do segundo. Antes disso, qual é a finalidade desse sistema? O suspiro ele serve para retirada da água aqui do tanque dos peixes, levando lá para o sistema de filtragem, de decantação. A vantagem dele para os sistemas tradicionais de overflow é que você vê que não tem nenhum cano aqui na parte superior ou na parte de baixo atravessando a caixa. É só esse pedacinho aqui. Então visualmente ele é melhor que o sistema de overflow. Tá? A gente não está falando em funcionamento, apenas questão visual, estética. Ele é mais bacana, tá bom? Como é feito o nivelamento da água, eu não vou mostrar nesse vídeo, vai ficar para um posterior, mas como a gente não tem nenhuma garantia de que em caso de erro no sistema, né, na parte da filtragem ou do SAMP, a água permaneça no nível suficiente para os peixes não morrerem, a gente vai fazer o nivelamento da água fora da caixa. Isso eu vou mostrar num vídeo posterior. Já no sistema de overflow, a gente consegue fazer isso no próprio tanque, na própria caixa. O sistema de suspiro, ele não garante esse nivelamento de água, então a gente vai fazer posteriormente fora. Vamos iniciar o passo a passo de construção do nosso sistema de suspiro para a saída da água do tanque dos peixes rumo ao decantador. Vou passar aqui a lista do material que a gente vai precisar. Tubulação que a gente vai utilizar, toda de 50 milímetros soldável. Poderia ser até de 40, se fosse para apenas um tanque dos peixes, uma caixa d'água. Eu vou utilizar na mesma tubulação duas caixas d'água, então eu estou utilizando a de 50. Poderia ser de 75 também ou maior, mas aí o problema é que principalmente flange de 75, 100 superiores acaba sendo muito caro. Então a gente vai utilizar aqui a tubulação de 50, tá ok? A gente vai precisar então de uma curva, poderia ser um cotovelo, diferença entre as duas, o cotovelo custa R$5, a curva 20, então é uma questão de custo. A curva, pelo próprio formato dela, ela facilita a circulação da água, o cotovelo ele dá uma quebrada, então assim, a curva é melhor, o cotovelo é mais barato. Aí é a opção de cada um. Para a montagem do sistema de suspiro eu vou utilizar a curva. Vamos utilizar uma flange, também de 50 milímetros, um adaptador rosca-cola e 3 pedaços de cano de tubo. Um de 10 centímetros, um de 15, que vai ser o suspiro, e um outro cano de 60. Eu já deixei aqui cortado. Para cortar, a gente utilizou uma serrinha, um arco de serra normal, uma faca e lixa para fazer o acabamento, tirar aquelas rebarbas que ficam do corte. Nós não vamos colar a tubulação, vamos apenas encaixá-las. Então, para facilitar, a gente utiliza um sabonete, um pouco úmido. Aqui ele está seco, eu estou só exemplificando, mas passa assim o sabonete, coloca na borda do cano. Aí coloca, ele vai entrar com bem mais facilidade. Para montar o suspiro, a gente vai iniciar, eu coloquei aqui uma folha de papel A4, papel reaproveitado inclusive. Eu coloquei ele aqui em volta do cano e colei com uma fita crepe. Antes de colocar aqui esse papel, eu marquei, vou aproximar aqui ver se dá para ver direitinho. Fiz marcações aqui separadas de 1 em 1 centímetro. A gente vai marcar agora esses locais no cano. Para isso eu vou utilizar um parafuso, podia ser um prego ou qualquer objeto pontiagudo, e um martelo. Então na marca que a gente deixou aqui no cano, no papel, a gente vai dar uma batidinha de leve, assim, apenas para marcar o lugar.
Poderia ser um pouquinho mais para cima também. Nessas marcações no tubo, a gente vai fazer um furo. Estou utilizando uma furadeira aqui com uma broca de madeira de 4 milímetros. Poderia ser um pouco mais, um pouco menos. A gente vai utilizar essa furação para passar um arame. Eu vou utilizar esse arame aqui, 1,4 a espessura dele. Vamos utilizar um alicate. Finalizamos a telinha do suspiro. Poderia ser utilizado um cap aqui também furado. Eu não utilizei porque eu estou sem cap de 50 aqui. Há muita dúvida sobre como montar a flange na caixa d'água. Alguns orientam que se monte com a parte da rosca, vamos dizer assim, ficar mais fácil de entender, do lado de dentro, outros do lado de fora. No sistema de aquaponia, na maioria dos casos, se monta com a rosca para o lado de fora, para o sistema ficar mais bonito, ficar tipo dessa forma aqui, apenas essa parte aqui visível. Essa flange que eu estou utilizando aqui é da Amanco. Ela vem com um anelzinho, além de gabarito, ele tem várias instruções. Entre elas, a instrução é que se monte com a rosca para o lado de dentro. Então a borracha, que ela vai nessa partezinha aqui, nessa abertura, ela ficaria do lado de fora da caixa. Essa é a orientação do fabricante, que vem nesse anelzinho de gabarito. A gente vai utilizar assim? Não necessariamente. A gente vai montar conforme for mais adequado para cada tipo de sistema. No caso aqui do suspiro, a gente vai fazer o contrário do que o fabricante indica. A gente vai montar com essa parte para o lado de dentro. Ele vai ficar dessa forma no fundo da caixa d'água. Senão não faria sentido a gente deixar assim, com esse prolongamento, a gente não teria a furação do suspiro. Então a gente vai montar invertido, ok? Vamos fazer agora essa furação no suspiro. Esse aqui está pronto. Eu procurei deixar o espaçamento entre as furações um pouco uniforme. Como que a gente pode fazer isso para deixar a mesma distância entre os furos? Uma alternativa seria usar uma trena, tipo essa aqui de fibra de vidro. A gente pode fazer a medição no próprio cano e marcar com um preguinho, um parafuso, algo do tipo. Ou até com uma canetinha, fica até mais fácil. Para quem não tem a trena, uma outra alternativa é fazer um gabarito. Vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. A gente vai precisar de uma folha A4, eu deixei ela aqui pré-marcada para facilitar. Até essa marcação é a metade da folha A4, então eu cortei 2 centímetros a mais. Esses 2 centímetros aqui a mais do que a metade da folha. Partindo do começo dela, fiz marcações de 3 em 3 centímetros, que é onde a gente vai dobrar. Essa última parte aqui ficou com 2 centímetros, que é a parte depois do meio da folha, que é só para a gente poder cobrir o cano totalmente. Aqui eu tenho a folha dobrada, 3 centímetros. Eu fiz uma marcação ao meio, ou seja, com 1,5 centímetros e fiz um risco. E marquei aqui de 3 em 3 centímetros. A gente vai pegar um parafuso agora e furar exatamente nesses pontos marcados. Para perceber que a folha ficou com os furos uniformemente distribuídos. Essa folha a gente vai recobrir o cano dessa forma aqui. Utilizar 2 pedacinhos de fita crepe para segurar o papel. Agora com o parafuso e com o martelo a gente vai fazer a marcação no cano nesses locais demarcados. Para fazer aquele furo intercalado, eu não demarco o papel, eu venho aqui e marco o meio. Aqui eu pego esses 4 pontos e marco o meio. Aí vou fazendo também a marcação no cano, assim, ó. Aqui também o meio entre esses 4 pontos. Aqui está o tubo todo demarcado. Para fazer a furação no suspiro, eu quero a furação aqui com 1,5, então eu vou utilizar essa broca aqui. Ela não é mais adequada para furar cano, mas é o que eu tenho na medida. Poderia ser essa broca normal, essa aqui é de 1. Poderia ser essas pedras também, eu até nem sei bem como é o nome, só que essa aqui tem a medida de 2 centímetros. Ou poderia ser serra-copo, mas eu também não tenho nessa medida, de 1,5. Então eu vou utilizar essa broca aqui para fazer a furação. Posiciono aqui bem no pontinho que eu marquei. Furação feita. Vamos dar uma lixadinha para tirar essas rebarbas.
Feitos os suspiros, um com a furação de 1 centímetro e outro 1,5. Vamos instalá-los agora na flange e na caixa d'água. Para fazer a furação no meio da caixa, para instalar a flange, a gente vai precisar achar o centro dela. O que eu vou fazer? Dá para perceber aqui que a caixa tem 4 marcações para furação, na parte baixa. Uma lá, uma aqui, uma ali e uma aqui. Então a gente vai achar o meio dessa marcação, de todas elas, traçar uma linha entre elas, cruzando. O cruzamento das linhas é o centro da caixa. Fiz as demarcações na caixa. Tracei uma linha ligando as demarcações, utilizando uma régua de pedreiro. Aí cruzei as linhas. Não sei se o foco vai ficar bom, porque está muito claro aqui. O centro da caixa, aqui que a gente vai fazer a furação para a colocação da flange. Para fazer a furação na caixa para a instalação da flange, a gente vai utilizar uma serra-copo. Essa aqui é de 60 milímetros. A nossa tubulação é de 50, mas ela precisa ser um pouquinho mais larga para poder a flange entrar. Eu não vou conseguir filmar lá a furação porque eu estou sozinho aqui, mas eu faço o furo lá e em seguida a gente continua o vídeo. Fiz o furo aqui com a serra-copo. Antes de furar com a serra-copo, eu furei com uma broquinha de 4 milímetros só para fazer a demarcação bem no centro, para não ter risco de a serra-copo resbalar e furar errado. A gente vai instalar a flange aqui. Lembrando que aqui a gente vai instalar ao contrário do que o fabricante indica. A gente vai instalar nesse sentido aqui, ó. Então a rosca, a flange aqui vai ficar para fora e essa parte aqui para o lado de dentro. Então a borracha de vedação vai ficar no lado de dentro. A gente vai utilizar um silicone também aqui para fazer a vedação do lado de fora, onde não vai ter a borracha. Vou instalar aqui, em seguida eu volto. Fizemos a instalação da flange. Ficou dessa forma aqui na parte interna da caixa. Assim ficou a flange instalada no lado externo da caixa. Essa parte branca aqui é o silicone que eu coloquei. Não teria necessidade, é mais uma garantia, uma dupla vedação aí. Vamos montar aqui a parte de baixo do nosso sistema de suspiro. O suspiro ele vai ficar na parte interna da caixa, acoplado na flange. Os demais a gente vai montar. Como vai ser feita essa montagem? A gente vai colocar o pedacinho de tubulação de 10 centímetros na curva e o adaptador rosca-cola no pedacinho de 10 centímetros. E o de 60 vai lá do outro lado. Para que a tubulação entre com mais facilidade, a gente vai pegar um sabonete úmido, passar na borda da tubulação. Montando, a gente dá uma apertada e para terminar o aperto, a gente pega um pedacinho de madeirinha e vai batendo aqui até verificar que ele entrou aí aproximadamente os 3 centímetros, que é o encaixe. Deu o encaixe. Essa peça aqui, composta pelo adaptador rosca-cola, um pedacinho de tubulação de 10, a curva e mais os 60 centímetros de tubulação, a gente vai acoplar no fundo, na parte de baixo da caixa, dessa forma aqui. Montamos a parte externa, que ficará embaixo da caixa do sistema de suspiro. A outra caixa também está aqui montada. Aqui a escavação foi feita da saída da primeira caixa, ali será feito da segunda. Essa primeira caixa, a gente vai acoplar uma outra curva aqui, para fazer a descida da água. E naquela ali a gente coloca um T, que ela vai pegar aqui a mesma tubulação, indo lá para as bombonas para o sistema de filtragem. Terminada a escavação para a instalação aqui das caixas d'água com o sistema de suspiro, agora é colocar elas no local e instalar aqui a tubulação de saída para os decantadores e filtros. Vamos montar a saída de água pelo lado de fora das caixas do sistema de suspiro. Para isso a gente vai precisar de uma curva para a primeira caixa, poderia ser cotovelo, mas eu vou utilizar a curva, e um T para a segunda caixa. Elas vão sair na mesma tubulação, então vai precisar um outro encanamento aqui ligando as duas, que vai ser provavelmente em torno de 1,5 m, e a tubulação que a gente já deixou no sistema de suspiro da segunda caixa já tem 7 centímetros a mais, que é para compensar essa diferença aqui, da curva para o T.
Então a gente já deixou lá um com, salvo engano, com 60 e outro com 67. Então a gente vai instalar essas duas peças lá e eu já mostro para vocês. Finalizado o nosso sistema de suspiro, vou mostrar aqui na parte externa como ficou. Só desculpa a sujeira aí, mas trabalhar com terra não tem outra maneira. Então aqui um T, uma curva na primeira caixa. Eles vão sair no mesmo encanamento aqui. Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.